O número de abortos este ano, 2021, já ultrapassou ao número de mortos pela Covid no mundo. O que fazer para mudar essa situação? A pergunta do nosso irmão Antônio Carlos Jorge. Boa noite, Antônio Carlos, meu garoto. O Espiritismo, Antônio Carlos, ele é sempre a favor da vida. Em nenhum momento ele se manifesta contra a vida. Só que em todas as circunstâncias, a vida não se expressa só de um lado. A vida se expressa dos dois lados. Quando a gente diz que a gente é a favor da vida, nós somos a favor da vida da criança, mas somos a favor da vida da mãe. Nós somos a favor da vida dos dois. Porque se você não garantir vida, mas vida em abundância para os dois, você está negando o princípio da vida. Muitas experiências já foram feitas, muitos estudos já foram realizados, observando as consequências do aborto nas mulheres. E o que se observa com relação a isso? É que uma boa parte delas, após a realização da interrupção da gestação, elas têm uma sensação de alívio. Elas sentem uma paz danada, porque graças a Deus tirei aquele peso de mim. Mas passado um tempo, boa parte delas começam a sentir desconforto pela decisão que tomaram, porque elas começam a olhar e ver no futuro que nem era tão difícil se tivessem que cuidar dos seus filhos. E isso produz em muitas delas um sentimento de desconforto. Por isso que quando a gente fala que o Espiritismo é a favor da vida, nós temos que ser a favor de todas as vidas. Vidas quais? A vida do bebê que está vindo, a vida dos pais da mãe, porque às vezes eles são os indutores do processo do abortamento. São eles que pegam a menina e constrangem para que ela tome essa decisão, não é? Às vezes é o companheiro que faz com que ela tome essa decisão. Então, a gente tem que observar todos os que estão envolvidos nessa trama, porque todos precisam ter vida. Às vezes, os pais do futuro, os pais da grávida, é que sentem constrangimento pelo que eles fizeram com ela quando adolescente. Às vezes, o companheiro diz que não vai abandonar e abandona. E deixa a pessoa sozinha. Obriga que ela tire a criança para que ele permaneça, depois ele mesmo vai embora. E deixa a mulher com suas culpas. Então, ele tem parcela de responsabilidade dentro disso. O nosso objetivo é querer ter vida no sentido mais pleno. Nós estamos a favor da vida para quê? Para que a criança tenha vida, mas a mãe também tenha vida. Os avós também tenham vida. O companheiro também tenha vida. E o que se quer dizer com ter vida? Para que as pessoas não deprimam, para que as pessoas não adoeçam, para que elas não arrastem o carro do remorso atrás de si, para que as pessoas tenham mais leveza na sua caminhada. Então, às vezes um processo pode parecer difícil nesse momento, mas 10 anos depois, quando você olha para trás, nem era tão difícil. Teria sido possível. E isso é que é o complicado. Quando esses processos ocorrem, a gente precisa lembrar que nós amadurecemos e que hoje não seríamos mais capazes de fazer. Então, nós evoluímos. Nós não estamos mais com a mesma leitura de mundo que tínhamos. E quando, de repente, mais na frente, uma filha adolescente engravida, você diz, minha filha, pelo amor de Deus, não faça isso. Porque você sabe o que aconteceu. Então, você entendeu, você desabrochou a maternidade, você desabrochou o sentido de amor a filhos, a netos. Não é mais a mesma pessoa. Não dá para você querer se culpar por uma coisa que já não existe mais. Nós estamos hoje numa condição profundamente diferente daquela que estávamos quando cometemos esse ato lá atrás. Agora, existe um segundo grupo de mulheres. Há um segundo grupo. Há um segundo grupo de mulheres que não é esse que eu estou falando. É aquele que delibera fazer, fiz, faço de novo, não tenho remorso, era isso mesmo que eu queria fazer, e se eu tivesse essa nova experiência, eu repetiria o que eu fiz. Nessa segunda condição, que não é a primeira, ainda não houve a sensibilização do espírito. Para essas almas, para esses espíritos ainda endurecidos, é que existem as experiências da lei de causa e efeito
para alcançá-las de maneira que elas se sensibilizem. Eu vou usar aqui uma frase de Emmanuel que é muito bonita, é linda. Eu não sei textualmente a frase, mas a frase diz mais ou menos assim: todas as vezes que a justiça chega para cobrar do infrator a falta que ele cometeu, e a justiça encontra o infrator em serviço, ou seja, a justiça veio cobrar a conta e encontrou o infrator fazendo alguma coisa no bem. Então, todas as vezes que a justiça vem cobrar o infrator pela falta cometida e o encontra em serviço, determina a misericórdia, aí já não é mais a justiça, a misericórdia entra e determina que a sentença só seja aplicada depois que o serviço prestado esteja contabilizado a favor do réu. Confuso o que eu falei? Mas é assim, a justiça vem nos cobrar, nos encontra trabalhando, aí a misericórdia diz, não, você não pode aplicar a pena nele, porque esse bem que ele está fazendo aí tem que entrar na ficha dele. Depois que contabilizar isso na ficha, que vai mudar a lei de causa e efeito, aí você vem para cobrá-lo. Então, tinha uma companheira do Movimento Espírita de Rondônia que dizia, qual é a solução? A solução é não parar de trabalhar nunca, que toda vez que a justiça vem, opa, está trabalhando, volta para esperar contabilizar para poder voltar para fazer a aplicação da lei. Então, é assim, nós não somos mais o mesmo. Tudo que nós fizermos no sentido do bem atenuará, aliviará aquilo que a gente tiver feito de maneira equivocada. Tudo que eu faço contabiliza para mim. E a misericórdia fica, opa, deixa contabilizar o bem que ele fez, ou que ela fez, para que quando a lei venha a cobrar, encontre na ficha, isso é um sentido figurado, tá, gente? Encontre na ficha esse serviço prestado, ou seja, quando eu me movimento no bem, quando eu faço no bem, eu vou ganhando créditos com a lei, e a maneira da aplicação de lei de causa e efeito acontecer é mais branda. Mas respondendo sua pergunta, Antônio Carlos, o nosso papel tem que ser o de informar as pessoas de que a vida começa na concepção, sem esperar que a gente tenha que lutar unicamente por uma lei anti-aborto. Porque nós temos que conscientizar as pessoas que mesmo que venha a acontecer uma lei anti-aborto, as pessoas tenham condição de dizer, eu não posso fazer isso, não é bom, não vai ser legal. Pode até parecer bom no primeiro momento, mas depois eu vou sentir desconforto. Então, melhor assim. Então, existe 7 situações dentro da literatura espírita sobre a questão do aborto. O primeiro é a mulher que aborta porque seu corpo não quer que ela não quer que o corpo mude, movida pela vaidade. A mulher que é mãe solteira, que aborta por conta do constrangimento daquilo que a sociedade faz. A mulher que aborta porque o casamento está difícil e ela não tem condição de manter essa criança porque, de repente, o lar está se desfazendo. 4, a mulher aborta porque ela tem uma situação econômica muito difícil e ela não pode manter mais uma criança. A gente precisa entender que, se assim fosse, os ricos não teriam problemas com seus filhos, só os pobres. 5, ela aborta porque a criança tem uma deficiência física. E se ela tem uma deficiência física, ela vai ser um problema social, então é melhor abortar. A leitura da doutrina espírita é que ela pode ser, sim, um problema social, mas ela é uma solução espiritual. Então, ela precisa vir à Terra, precisa renascer, mesmo que seja por 24 horas, a gestação nem vai concluir. Deixa avançar a gestação. Se a criança tiver que desencarnar, que seja de maneira natural, não interromper o fio da vida. O período de gestação é importante para o refazimento do espírito. 6ª, a mais polêmica de todas, a situação do caso de estupro. Até nesta situação, a doutrina espírita sinaliza que a opção do abortamento não seria a melhor. E o trauma da criança, da menina que sofreu a violência? Se você não tem condição de suportar o trauma com a permanência dessa criança, tenha e doe. Tenha a criança e entrega para adoção. Mas não corte o fio da vida. E o 7º e último é quando a vida da mãe corre perigo. Se a vida da mãe corre perigo, cabe a ela decidir se ela interrompe a gestação ou não.
E aí se monta uma junta médica que avalia o caso, e se tiver que fazer o abortamento para que a mãe permaneça, então permanece. Isso está no Livro dos Espíritos, inclusive. É a única condição que os espíritos sinalizam que o aborto pode ser considerado como válido para salvar a vida daquela que já está formada e não daquele que está em formação.